Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente. Vereadora Marisol Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Gremelmaier e Zé D'Ambros. Vereadores da 18ª legislatura: Bortola, Cadore, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso, Velocino Ex e Wagner Petrini. Vereadores inscritos no grande expediente: vereadora Gladys Frisso e vereador Camiles. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Seguimos a nossa sessão, passemos então à ordem do dia. Em discussão única e votação, em regime de urgência, a moção número 22/2024, de autoria coletiva, moção de repúdio ao projeto de lei complementar PLP 68/2024, que dispõe sobre a regulamentação da reforma tributária, em especial ao tema em que se refere às questões das isenções fiscais para as pessoas com deficiência, em que trata capítulo 4 da redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS, conforme descrito na seção 7 dos automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência ou com transtorno de espectro autista e por motoristas profissionais que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel táxi. Com a palavra um dos autores para justificar o regime de urgência. Vereador Camiles. Senhora presidente, colegas vereadores, o regime de urgência justifica-se pela tramitação do PLC 68/2024 no Senado Federal, e em nosso entendimento de que pode acontecer alguns retrocessos no que diz respeito aos direitos já conquistados pelas pessoas com deficiência em respeito à sua luta. Por isso protocolamos essa moção e por isso a urgência. Em discussão, regime de urgência. Encerrada a discussão, em votação, o regime de urgência. Solicito, a partir de agora, as vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. O Fiuza falta. Vereador Fiuza, como vota o regime de urgência? Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, o regime de urgência foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com a ausência da vereadora Estela Balardim, do vereador Rafael Bueno, do vereador Sandro Fantinel e do vereador Wagner Petrini. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. As vereadoras e os vereadores que apresentam e subscrevem, observadas as disposições regimentais, submetem à apreciação do plenário desta Casa Legislativa a presente moção de repúdio ao projeto da Lei Complementar PLP 68 de 2024, cujo relator no Senado Federal é o senador Eduardo Braga, MDB, do Amazonas, que dispõe sobre a regulamentação da reforma tributária
em especial ao tema em que se refere às questões das isenções fiscais para as pessoas com deficiência, em que trata capítulo 4 da redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS, conforme descrito na seção 7ª dos automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência ou com transtorno de espectro autista e por motoristas profissionais que destinem o automóvel à utilização da categoria de aluguel, táxi, artigo 144. Tal proposição é um alerta à população em geral das restrições impostas pela subemenda substitutiva ao PLP 68/2024. A isenção de impostos para veículos adaptados representam um retrocesso que não diz respeito à inclusão social das pessoas com deficiência, ao dificultar o acesso à mobilidade. A lei impede que esse grupo participe plenamente da sociedade, exercendo seus direitos e contribuindo para o desenvolvimento do país. Diante do impacto negativo do projeto à lei complementar PLP 68/2024 para as pessoas com deficiência, é fundamental que a sociedade civil se mobilize em defesa dos seus direitos, através de campanhas de conscientização, pressão sobre os parlamentares e ações jurídicas. É necessário impedir a aprovação dessa lei prejudicial e garantir que as pessoas com deficiências tenham acesso à mobilidade, autonomia que lhes são asseguradas por lei, ao longo dos anos de batalhas e conquistas, o que não deve se tornar uma ameaça. Diante da aprovação desta moção, solicita que seja enviada a cópia ao senador Eduardo Braga, MDB Amazonas, este documento. Assinam este documento os seguintes vereadores: vereador Camilles, vereador Elisandro Fiuza, vereador José Pascoal, vereador Lucas Dil, vereador Ormilo Cadori, vereador Rafael Bueno, vereadora Tatiane Frisso e vereador Wagner Petrinho. Obrigada, vereador Camilles. Em discussão, a moção número 22/2024. Essa palavra. Com a palavra, vereador Camilles. Senhora Presidente, o motivo para a apresentação desta moção é a preocupação com as pessoas com deficiência no que diz respeito à mobilidade. Um dos principais pontos da preocupação da emenda substitutiva ao PLP 68/24 é a limitação do valor máximo do veículo isento de IPI para 200 mil, valor que vigora nos dias de hoje. Essa medida ignora a realidade do mercado automotivo brasileiro. Por sua natureza complexa, costumam ter preços mais elevados. Na prática, isso significa que muitos PCDs ficarão impossibilitados de adquirir um veículo adequado às suas necessidades, restringindo praticamente sua mobilidade e acesso à educação, trabalho, lazer e outros serviços essenciais. Partimos do princípio que qual o raciocínio de baixar o valor de 200 mil para 150 mil proposto pela subemenda substitutiva ao PLP 68/24 do artigo 144. Se é sabido que, em 15 anos no período que compreende julho de 2009 a abril de 2024, o preço médio dos automóveis enquadrado na tabela FIPE teve um acréscimo de 159,28%. Essa variação, tomando como base o mesmo indexador surgido pelo Poder Executivo, foi causada por diversos fatores, dentre eles características de segurança veicular impostas por normativas governamentais, adequação às novas diretrizes de controles de poluentes e aumento de insumos em decorrência da pandemia. A manutenção do valor de 150, limitado o benefício, o valor da operação até 70 mil, não são uma discrepância, como sinaliza um desprezo com este público que sofre com tratamentos de valor alto, falta de acessibilidade urbana e uma defasagem histórica no transporte público acessível. É importante ressaltar que temos pessoas com limitações maiores que necessitam ser transportadas em veículos transformados. Esses veículos, por serem maiores, extrapolam o valor limite. Nesse caso, onde haveria uma necessidade maior do benefício, em vez de que dificilmente essas pessoas poderiam utilizar o transporte público, o benefício não existe.
Outro aspecto preocupante da subemenda substitutiva de PLP 6824 é a exigência de que o veículo adquirido com isenção seja obrigatoriamente adaptado. Essa medida, além de criar mais burocracia para os PCDs, ignora o fato de que muitas deficiências não exigem adaptações veiculares para locomoção. Além disso, a obrigatoriedade das adaptações pode tornar o veículo inacessível para alguns PCDs, devido à sua incompatibilidade e com suas necessidades específicas. A obrigatoriedade da adaptação é uma exigência sem um embasamento técnico. Mais de 80% das pessoas com deficiências necessitam somente de um veículo com transmissão automática e direção assistida. Veículos estes de fabricação nacional, dotados de vários equipamentos de segurança veicular originais de fábrica. As adaptações veiculares para a condução de veículos por pessoas com deficiência, embora imprescindíveis, em alguns casos nem sequer foi regulamentada. E nenhum fabricante automotivo no Brasil oferece o veículo já adaptado, com exceção de transmissão automática e direção assistida. As restrições impostas pela subemenda substitutiva ao PLP 6824 a isenção de impostos para veículos adaptados representam um retrocesso no que diz respeito à inclusão social dos PCDs. Ao dificultar o acesso à mobilidade, a lei impede que o grupo participe plenamente da sociedade, exercendo seus direitos e contribuindo para o desenvolvimento do país. Diante do impacto negativo da subemenda substitutiva ao PLP 6824 para os PCDs, é fundamental que a sociedade civil se mobilize em defesa dos seus direitos, através de campanhas de conscientização, pressão sobre os parlamentares e ações jurídicas. É necessário impedir a aprovação dessa lei prejudicial e garantir que os PCDs tenham acesso à mobilidade e autonomia que lhes são asseguradas por lei, em longos anos de batalhas e conquistas que não devem se tornar uma ameaça. Peço o apoio dos nobres pares para a aprovação desta moção. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Encerrada a discussão. Em votação, a moção número 22/2024. Para declarar voto. Para declarar voto, vereador Schalco. Senhora presidente, caros colegas, parabéns pela moção, vereador Camilles. A gente sabe que os PCDs precisam de um tratamento diferenciado, sim. E essa reforma tributária que está vindo vai aumentar, sim, a carga tributária sobre a população como um todo, vai pesar no bolso do brasileiro. Existem estudos que essa reforma vai aumentar e muito a arrecadação e, como consequência, diminuir o poder de compra da população como um todo. Mas o nosso ministro Tachad, que só pensa em aumentar impostos, a gente sabe que as consequências é cada vez com a população com menos dinheiro e poder aquisitivo. E quanto aos PCDs de mobilidade e autonomia, é importantíssimo que tenha liberado o valor para os PCDs. Não tem o porquê estabelecer um valor mínimo, porque são vários casos, cada caso precisa de uma adaptação diferente. Não são um padrão. Dizer que tem direção hidráulica e câmbio automático não resolve o problema. E é um grupo especial que tem que ser tratado de forma especial, diferenciada. Então é muito importante essa moção, senhor Camilles. Eu votarei favorável, porque a gente tem que dar uma atenção especial para eles. Sim. E parar de só pensar em arrecadação e taxar em cima do povo. É muitos impostos que a gente já paga, tudo é muito caro. A gente tem que começar a melhorar. Declarar o voto. Que o governo seja mais eficiente, gaste menos dinheiro, aplique da forma correta, porque senão vai chegar uma hora que ninguém mais aguenta pagar impostos e não vai sobrar nada para ninguém, vai ficar tudo para o grande cofre. Obrigado. Declaração de voto, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente, nobres colegas. Quero aqui também parabenizar o vereador Camilles por essa moção e assino em conjunto, vereador, porque a reforma tributária, a tão falada reforma tributária, que
vamos dizer assim, é a reforma das reformas realmente. O Brasil, que tem uma das maiores cargas tributárias e maior número de impostos, precisa discutir a questão dos seus tributos. Mas aqui, da maneira como está sendo feita, a mudança da CBS e do IBS, e a CBS, só para o pessoal entender, a CBS é um novo tributo sobre bens e serviços, né, que substitui, então, os antigos PIS, COFINS e a IPI. E a IBS, que seriam os impostos estaduais, né, que é o imposto sobre bens e serviços. Ao fazer essas mudanças, eles mexeram em todas as alíquotas, mas as lutas, vereador Camilles, de muitos anos de conquistas, principalmente para pessoas com deficiências que tinham isenção de IPI, foram completamente atropeladas com essa reforma. Então, nós não podemos aceitar a maneira como está sendo feita. Então, as moções das câmaras municipais e também do próprio Estado, dos deputados, que a gente pressione os deputados para que deem luz sobre esta matéria e que a gente não retroceda nas conquistas sociais, principalmente no que tange aí ao acesso, à mobilidade, né, desta categoria. Então, declaro que voto favorável a esta moção. Obrigado, presidente. Declaração de voto, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhora presidente. Momento oportuno, com certeza eu votarei favorável. Felizmente, não fui convidado para assinar essa moção, mas assinaria, vereador Camilles, com o maior prazer, porque entendo como funciona, sabe, os veículos adaptados. Não existe veículo adaptado quando sai de fábrica. Isso não existe. Eu sei porque eu também tenho que fazer nas vans de transporte. E a gente compra o veículo e tem uma outra empresa terceirizada que ela é cadastrada com CAT para poder atender essas situações especiais. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente entende que não é só aquele valor. É isso que o pessoal tem que compreender. Não é o que se paga lá na concessionária. Tu tem que pagar o veículo na concessionária e tem mais adaptação deste veículo para essa pessoa poder utilizar. Então não adianta ir lá comprar o veículo e achar que já vai sair dirigindo ou que já vai contemplar esta pessoa. Não vai. Então nós temos que ter um entendimento especial, mas, como eu sempre digo, né, esperar o quê deste governo, né? Por isso que a gente tem que fazer moções aqui, infelizmente, aonde não tem sensibilidade de entender o processo que é a compra de um veículo até ela ser adaptada, até ela poder ser utilizada por essa pessoa. É todo um caminho a ser andado que tem muito custo, tem muitas despesas e as pessoas, infelizmente, não conseguem, às vezes, nem sequer adquirir o veículo porque sabe que se adquirir e não conseguir adaptá-lo, não vai poder usar. Então, entendo desta matéria, porque preciso fazer nos meus veículos, a gente tem isso para fazer e a gente sabe os custos que são e operacionais desse sistema. Mas, com certeza, votarei favorável, senhora presidente. Obrigado. Para declarar voto, vereador Velocino Ex. Senhora presidente, colegas, vereador Camilles, parabéns por essa moção. Eu tenho muitos colegas, infelizmente PCD. O último caso, vocês, a maioria eu acho que já conhece aqui, Bressan também é do Juarez Wolf, que teve que amputar as duas pernas, não uma, as duas. E quando a gente foi ver junto, acompanhando, tem um outro caso que eu acompanhei ano passado também do Gregoleto, que é muitos anos que amputou a perna, que precisou adquirir um outro carro, que o dele já não dava mais, a gente foi em várias concessionárias, e o valor dos carros que foi apresentado é muito maior do que aquilo que pode alcançar hoje. E mexendo nisso, mais ainda, como o senhor colocou, no valor, piora um pouco mais. Eu desconheço reforma de qualquer governo que venha a ser benéfico para a população, vereador Bressan. Mas agora, querendo arrecadar mais um país em cima dos PCD, é o fim da picada, gente. Aí sim, como diz o tiro da peladura mesmo. Olha, esse Gregoleto aí se desfez do carro dele, pelas dificuldades da vida dele, e hoje não está mais conseguindo comprar de volta um carro para ele, porque por causa dessas questões.
E não é governo aqui que a gente está discutindo. Quando a gente ouve falar em reforma, a gente sempre... Eu tenho 62 anos. Eu desconheço a reforma de qualquer governo que tenha beneficiado qualquer item da população. Qualquer item. Dá um choque para mim falar em reforma. Quando eu já falei aqui um monte de vezes da questão da mulher no campo, enfim, que então também deveria ser vista. Agora, querer arrecadar em cima do que mais tem dificuldade de um PCD mexendo nisso, olha, infelizmente é difícil poder apoiar uma causa como essa. Você coloca no lugar dessas pessoas. Juarez Wolff, as duas pernas. As duas, e hoje não consegue mais ter um carro. Obrigado. Para declarar voto, vereadora Rose Frigieri. Bom dia. A reforma que prejudica os PCDs do governo municipal, o senhor votou a favor, vereador Velocino, então não é toda a reforma que dá arrepio. Eu só quero que as pessoas saibam o que estejam votando. Vou precisar fazer isso aqui. Vou ter que falar isso aqui. Vereador Bressan, o senhor entende de carro, de concessionária, de tudo. Mas, desculpa, não entende, ninguém que está falando aqui vereador, entende do que está falando o projeto. Seu exemplo não entra nesse projeto. Esta reforma, ela simplesmente diz o que é a deficiência para poder ter esse benefício. Por exemplo, tem gente que teve algum problema, mas que não mantém mais esse problema, ele não vai se beneficiar mais. E esta é a primeira mudança desse projeto. E a segunda é que, em vez de tu poder comprar um carro novo todo ano, tu vai ter que comprar de 2 em 2 anos. Porque não sei se vocês sabem, tem gente que compra um carro, beneficiado por isso, revende. No ano seguinte, compra outro carro, beneficiado, revende. O que essa lei está mudando é apenas isto. De 2 em 2 anos vai ser o benefício e vai regulamentar o que é uma questão impeditiva. Aquela pessoa que tem as duas pernas não vai ser atingida de forma alguma. É talvez alguém que perdeu uma lasca da mão e que se beneficia por comprar um carro ou do braço, que seja, porque se considera PCD. Neste caso, vai ser regulamentado para evitar mais custo para toda a população. E sim, uma reforma tributária sempre prejudica alguém. Essa não é a reforma que o governo Lula gostaria. O governo Lula gostaria de uma reforma que onerasse os mais ricos, mas não passa no Congresso, que a maioria é de muitos deputados dos partidos, dos vereadores que estão aqui votando a favor dessa moção. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Zé D'Ambrós, votou sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, a moção número 22/2024 foi aprovada por maioria das vereadoras e vereadores, com votos contrários da vereadora Estela Balardim, do vereador Lucas Carinhato e da vereadora Rose Frigieri. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 111/2024, contido no processo número 144/2024,
de autoria da vereadora Tatiane Frisso, que denomina via pública municipal do loteamento Jardim São Luís, bairro São Luís, com o nome de Rua Irma Bonato. Relator é o vereador Wagner Petrini. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Bom dia, presidente. O parecer é favorável ao projeto de lei 111/2024, contido no processo número 144/2024. Recebe essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, para análise e parecer, projeto de lei número 111/2024, contido no processo número 144/2024, de autoria da vereadora Tatiane Frisso, que denomina via pública municipal do loteamento Jardim São Luís, no bairro São Luís, como Rua Irma Bonato. O processo foi acompanhado da ata da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, mapa de localização, certidão de óbito, biografia e certidões negativas de condenações criminais. Encaminhada à Secretaria Municipal do Urbanismo para análise técnica, esta manifestou-se no processo administrativo da seguinte forma: constate-se que havia codificada sob o número 451146 do loteamento Jardim São Luís, a ser denominada Rua Irma Bonato, constitui via oficial irregular, conforme consta no sistema GeoCaxias. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela legalidade a este projeto de lei. Diante ao exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável a este projeto de lei número 111/2024, contido no processo 144/2024. Caxias do Sul, 25 de julho de 2024, 149 anos da colonização e 134 da emancipação política. Assina este vereador Wagner Petrini, vereador Adriano Bressan, vereador Lucas Carenhato, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, presidente. Em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Tatiane Frisso. Registrar, e agradecer e pedir o voto dos colegas para a aprovação desse projeto e falar um pouquinho da nossa homenageada, em memória. Irma Bonato, nascida em 16 de janeiro de 1947, na cidade de Caxias do Sul, filha de Atiliano Pinguelo e Maria Barpe Pinguelo, os quais tinham mais 11 filhos com a graça de ter uma família grande, totalizando 12 irmãos. Começou a trabalhar ainda muito jovem, acompanhando seus pais na criação de gado, leiteiro e na pequena propriedade agrícola, onde hoje é o bairro Diamantino. Aos 22 anos de idade, casou-se com Paulino Bonato, residente na mesma cidade, na localidade de São Luís da Sexta Légua, onde foi morar com os sogros. Deste relacionamento, gerou 3 filhos, Simone, Fernanda e Cleiton Bonato. Com o marido, criaram os filhos trabalhando na agricultura familiar, na produção de hortaliças e afins. Sempre atuante na comunidade, junto à igreja, em 1985, cedeu, junto com o marido, parte de suas terras para a construção da escola, que atualmente chama-se Escola Municipal 7 de Setembro, no bairro São Luís. Atuante também no Clube de Mães, onde sempre buscou doar seu tempo para os interesses comuns das associadas em geral. Irma Bonato veio a falecer em 21 de maio de 2019, em decorrência de um câncer no útero aos 72 anos de idade. Deixou o marido, 3 filhos e 2 netas. A integridade, bondade e amor, a família e sua vida eram marcas registradas. Sendo assim, por se tratar de justa homenagem a essa mulher admirável e que sempre ajudou a sua comunidade, peço o apoio integral desta Casa Legislativa, deferindo essa solicitação proposta e dando o devido encaminhamento. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Eu voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Cadori vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Lucas Gil vota sim. Voto sim, senhora presidente.
Vereador Zé D'Ambrós também vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 111/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Scalco. Em reabertura de primeira discussão, projeto de lei complementar número 13/2024, contido no processo número 115/2024, de autoria do Poder Executivo, que suprime e descaracteriza a previsão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI. Relatora, a vereadora Tatiane Frisso. Com a palavra, a relatora, para a leitura do parecer. Parecer número 346/2024. Pelo parecer favorável ao projeto de lei complementar número 13/2024, contido no processo número 115/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, para análise o projeto de lei complementar número 13/2024, encaminhado pelo Poder Executivo, que propõe a alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Lei Complementar número 589, de 19 de novembro de 2019. O projeto visa especificamente a retirada do item 32, EPI ferroviária do anexo 13, previsão de equipamento de infraestrutura, lazer e mobilidade, permitindo assim a desafetação do imóvel da quadra 2236, lote 008, designado como área pública número 1896, com o objetivo de instalar uma escola da rede municipal de ensino. A instalação de uma escola no local proposto atende a uma necessidade essencial da comunidade local, proporcionando acesso direto à educação de qualidade e fomentando o desenvolvimento social. O projeto está em conformidade com os objetivos do Plano Diretor, alinhando as necessidades imediatas da população com o planejamento estratégico a longo prazo para uso urbano e a habitação. A proposta apresentada é prudente e necessária para atender às demandas atuais e futuras de infraestrutura educacional, essencial para o desenvolvimento contínuo e sustentável da comunidade. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela legalidade e constitucionalidade desta proposição. Ante o exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei complementar 13/2024, contido no processo número 115/2024. Caxias do Sul, 9 de julho de 2024, 149 anos de colonização e 134 de emancipação política. Assinam este documento o vereador Adriano Bressan, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Frisso. Obrigada, vereadora. Em reabertura de primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 139/2023, contido no processo número 184/2023, de autoria do vereador Bortola, que institui a Feira Municipal de Afroempreendedorismo no município de Caxias do Sul. Relator é o vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer 357/2024 é favorável. Parecer favorável ao projeto de lei número 139/2023, contido no processo número 184/2023. Recebe-se da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer para análise e emissão de parecer do projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Prestes Bortoluz, que institui a Feira Municipal de Afroempreendedorismo no município de Caxias do Sul. Em relação ao mérito, observa-se que o projeto de lei 139/2023 visa obter autorização legislativa para estabelecer no município de Caxias do Sul a Feira Municipal de Afroempreendedorismo. Essa feira tem como objetivo a ampliação de empregos e renda e o desenvolvimento socioeconômico e a valorização da cultura afro-brasileira. É crucial valorizar as diversas contribuições que formaram e continuam a formar a sociedade brasileira. A data escolhida para a realização da Feira Municipal de Afroempreendedorismo é particularmente significativa, pois os dias 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente desde 1995.
Por fim, diante do exposto e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, essa Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 12 de julho de 2024, 149 anos de colonização, 134 anos de emancipação política. Documento vem assinado por mim, presidente e relator Adriano Bressan, vereador Rafael Malcorra Bueno, vereador Ricardo Zanquim, vereadora Rose Frigieri e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 100/2024, contido no processo número 128/2024, de autoria da bancada do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que altera o artigo 1º da Lei número 9.088, de 22 de fevereiro de 2024, que denomina Via Pública Municipal do loteamento Jardim São Luís, bairro São Luís, com o nome de Rua Severina Rosina Fiorio Sartori. Relatora é a vereadora Tatiane Frisso, com a palavra a relatora. Peço a dispensa por já ter sido lido anteriormente. Dispensa concedida. Vereadora, em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto favorável, senhora presidente. Vereadora Gladys Frisso manifesta a votação no microfone. Voto favorável. Voto favorável, presidente. Vereador Velocino Ex também vota sim. Vereador Wagner Petrini, como vota? Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 100/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Bortola, da vereadora Estela Balardim e do vereador Lucas Carenhato. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 101/2024, contido no processo número 129/2024, de autoria coletiva, que altera o artigo 1º da Lei número 9.087, de 22 de fevereiro de 2024, que denomina Via Pública Municipal do loteamento Jardim São Luís, bairro São Luís, com o nome de Rua Antônio Ricardo Sartori. A relatora, vereadora Tatiane Frisso, com a palavra a relatora. Peço a dispensa por já ter sido lido anteriormente. Mais uma vez a dispensa é concedida. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que procedam o registro dos seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Tatiane Frisso Voto também sim. manifesta o voto no microfone, favorável. Vereador Velocino Ex também vota sim. Vereador Rafael Bueno, como vota? Vereadora Rose Frigieri. Votos registrados. Então, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 101/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Ausentes, vereador Bortola e vereadora Estela Balardim. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 148/2024,
contido no processo número 189/2024, de autoria do Poder Executivo, que desafeta e autoriza o município de Caxias do Sul alienar imóveis urbanos de sua propriedade ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, mediante pagamento e dá outras providências. A relatora é a vereadora Tatiane Frisso. Com a palavra, a relatora. Peço a dispensa por já ter sido lido anteriormente. Vereadora Tatiane Frisso, dispensa concedida. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé D'Ambrossi. Senhora presidente, nobres colegas desta casa, hoje é um dia muito importante para a cidade, um dia muito importante também para este poder, porque nós estamos colocando nos cofres, autorizando que o SAMAI repasse mais de 10 milhões. E mas muito tempo a gente vem cobrando a zeladoria da cidade. E olha, demorou, mas foi um trabalho minucioso e eu quero valorizar os servidores, a topografia, quem fez as avaliações dessas mais de 30 áreas do SAMAI. E talvez poderia ter vindo em etapas, poderia talvez ter vindo por etapas, mas eu quero dizer que essas áreas já estão consolidadas, que o SAMAI já está utilizando. Eu lembro quando coordenava o orçamento comunitário, que, por exemplo, aqui no Jardim do Shopping, a inauguração de uma caixa d'água está na área pública. Então, esse repasse eu venho cobrando, e nas reuniões da base, muitas vezes eu cobrei, que o SAMAI poderia ajudar, principalmente a Secretaria de Obras. Principalmente a Secretaria de Obras. E olha, eu quero entrar no mercado Rossetti agora. Quero entrar no mercado Rossetti e quero ouvir um bom dia sem antes me cobrarem o recapeamento do Morrão. Porque agora não tem desculpas para recapear muitas ruas da cidade, principalmente aquelas que o SAMAI destruiu. A gente precisa ser justo. O trabalho foi minucioso, importante, está sendo repassado, mas que a Codeca faça o recapeamento dessas vias em paralelepípedos, porque os 40 milhões que nós aprovamos aqui é para recapeamento de asfalto em asfalto. Eu confio no prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito vai ouvir nós. Eu tenho certeza que o prefeito vai ouvir nós. E eu fiz uma indicação, aliás, eu venho cobrando há muito tempo. Eu venho cobrando há muito tempo que o SAMAI ajude a Secretaria de Obras. O melhor secretário de obras que nós tivemos, porque ele conhece demais a cidade, foi o prefeito Adiló. Mas vejam bem, hoje os servidores sentem saudade do secretário de obras Adiló. Porque na época tinha 10, 12 equipes ajudando principalmente no saneamento. Hoje os servidores sentem saudade do secretário Adiló quando era das obras. E vai saber o amanhã. A política é dinâmica. Daqui a pouco eu volto a ser coordenador do orçamento comunitário, nobre colega Renato, e o prefeito Adiló volta a ser o secretário de obras, porque ele foi um ótimo secretário de obras. Então, vereador D'Ambrossi. Então eu gostaria que o prefeito utilizasse esse recurso para a Secretaria de Obras, principalmente, e recapeasse, que eu venho cobrando desde 2021, a Ângela Agostini, a Amadeu Rossi, a Silvio Bivar Schmidt, a professor Luiz Faquim, a Avenida Rossetti, Evaristo de Antônio.
Eu medi essas ruas. Eu fiz o cálculo baseado no que foi gasto aqui no Cruzeiro. Precisam 2.250.000 para fazer o recapeamento de todas as vias. Eu medi todas as ruas, eu fiz a indicação. Essas 6 ruas custam, com o mesmo sistema de recapeamento que foi feito no Cruzeiro, em torno de 2 milhões. E agora nós estamos repassando mais de 10 milhões. Então eu espero que o prefeito escute essa casa. Peço a palavra. E que seja feito o recapeamento dessas vias. Porque agora não tem mais a desculpa de falta de dinheiro. Então eu confio no prefeito Adiló e tenho certeza que ele fará o recapeamento dessas vias conforme a indicação 2571. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, ainda em discussão, o vereador Lucas Carenhato. Bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores, colegas vereadoras. Lei importante, votaremos favoráveis, há de se agilizar e os processos acontecerem. Estava ouvindo aqui, nas discussões anteriores, olha, a política também é um espaço da contradição no posicionamento das pessoas. E no momento oportuno nós vamos falar. Eu escuto cada coisa aqui, de que os posicionamentos, ora são um, ora são outros, mas faz parte. Eu, vereador D'Ambrós, discordo só uma coisinha do senhor. O senhor falou que o prefeito Adiló foi um bom secretário de obras. De fato, o prefeito Adiló é bom na posição quando ele tem um gestor que comanda bem. Foi assim no governo Sartori, principalmente no governo Alceu. Quando ele tinha prefeito de visão e que orientava ele bem, ele foi bem. Agora, como prefeito, não. Desastre. Então, o prefeito Adiló, quando teve um prefeito que orientou, ele foi bem. Agora não tá legal. E por fim, só para dizer, me chamaram num bairro agora, logo eu tenho que sair. Que bom que nós estamos votando. Eu acho que nós logo vamos ter que votar aqui um projeto para vir para revogar a PPP da iluminação pública. Também estou esperando com a mesma agilidade. Porque ontem eu fiquei, vereador Rafael, 30 minutos. O 0800 ontem não funcionava. Vocês sabiam disso? Em Caxias, vereador Xuxa. O senhor que defende tanto seu prefeito. Ontem o 0800 não funcionava. Daí eu vou pedir para a base do governo. Nós vamos fazer o quê? Para o prefeito de vocês. Já, vocês dizem, né? O pronome é o meu prefeito. Pois então, o que nós vamos orientar? Sinal de fumaça, já que o pano vermelho não adiantou, vamos fazer o quê? Sinal de fumaça, derrubar os postes, talvez, né? Porque nós ligamos 0800, vereadora Estela. Não funcionava ontem. Não funciona. 30 minutos, 20 minutos. Olha, eu fiquei... Vereador Felipe, o senhor que gosta de... Dava para ter ouvido uma ópera... Aquela música do Legião Urbana, vereadora Estela, me ajudem. Faroeste Caboclo. 3 vezes dava para ter escutado Faroeste Caboclo. Dava para ter ido até a Forqueta Baixa, vereadora Gladys. Dava para ter feito 2 canais, vereador Almir Cadori, e não me atenderam no 0800. Então, se alguém puder, parabéns aqui para o projeto Samai, estou torcendo que venha a revogação da PPP da iluminação pública, porque senão, vereador Renato, vamos seguir na escuridão. Mas a democracia é a luz. Eu espero. Peço a palavra. Obrigado. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Velocino Wes. Colegas, vereadoras e vereadores, estava ouvindo atentamente da Ambrose. Eu conheço há muito tempo atrás que o senhor debatia sobre isso. E eu e a Gladys, que fomos subprefeita, podemos ir até mais longe. Hoje, talvez se encontrou uma fórmula do SAMAI poder repassar valores para a Secretaria de Obras para fazer esses reparos. Contribui, ajuda muito. Hoje, enfim, o SAMAI está pagando por imóveis que usufrui, Gladys, futuros candidatos, mas nos próximos anos. Porque eu faço um comparativo. Eu poderia vir aqui com 30, 40, 50 fotos, todos os vereadores, e não estou questionando o gestor do SAMAI agora ou antes. A entidade. É só ir ali na entrada da Estrada do Vinho, é só ir lá na Travessão Zuferino, lá que tem aqueles rebaixes. E como esse ano o prefeito Cadori e o prefeito Adiló,
O povo está fazendo essa ligação dele, o prefeito Tatu. Veja bem, Gladys. Logo, e o povo não entende que essas obras ali poderiam ter sido empurradas lá para frente. Tem até 2033 para fazer isso. Poderia fazer nada disso. Jogar para frente, como muitas coisas os outros fizeram, a questão dos animais, várias. E todas essas obras do conhecido prefeito Tatu, ali na frente, por conhecimento, Gladys, que eu também tive lá em Galópolis, reparos feitos porque as obras do SAMAI de separamento de esgoto, elas são rápidas. Mas, infelizmente, não é o gestor que eu estou discutindo. Que eu vou, hoje de tarde também a gente vai ver, enfim, com o Ângelo, uma situação nota 10 o atendimento. Mas é as consequências futuras, vereador Lucas. Todas essas obras do tal prefeito Tatu vão dar muito reparo ali na frente. E depois não tem mais os imóveis para empenhar, enfim, para cobrar. Então tem que encontrar uma fórmula dentro ali de poder repassar valores para a Secretaria de Obras para poder recuperar os reparos de consequências de obras. Que vai ter muitas, porque talvez nunca foi feito tanta abertura de rua para separar o esgoto e vai ter consequência ali na frente. Eu sei porque eu sei, Gladys também lá em Galópolis, ruas que o povo cobrava, tem que fechar o calçamento, e aí não era a hora ainda, tinha que esperar compactar, e aí depois se criava aquele valo, a sua parte. Não, só para contribuir, eu acho que nós, como subprefeito, a gente tinha várias vezes sugerido, vereador, que como o SAMAI recebe, é ele que recebe o afastamento de esgoto, ele que é o responsável em fazer a obra também. A Secretaria de Obras não teria a obrigação de dar recuperar esses esgotos que estão aí com canos quebrados. Se o SAMAI não repassa esse valor, ele que faça, então. Acho que é dessa forma. A Secretaria de Obras é sobrecarregada, não conseguem atender daí como o contribuinte merece e pede, mas a culpa eu acho que é porque ela não tem verba. A Secretaria de Obras não recebe verba como qualquer outra secretaria. Então, acho que é por aí. Nós sofremos quando éramos subprefeitos nesse sentido, né? Quem teria que fazer seria quem recebe para isso. Obrigada. É isso mesmo. Então, deixando bem claro, aqui não se está batendo em quem está na direção do SAMAI. Nota 10, tudo certo. Mas tem de encontrar uma forma, o vereador Felipe está olhando atentamente, para os futuros. Porque vai ter que fazer reparos de várias ruas lá na frente. O problema não dá agora, logo em seguida. Agora eles estão deixando que nem uns formigueiros no meio da rua, aqueles calomos, mas isso aí vai abaixar com o peso. E lá na frente, qual é o recurso? O vereador D'Ambrosio vai ser usado para reparar as ruas de consequências de obras, já que o povo diz o prefeito Tatu. Vai ter consequência lá na frente. E da onde virá os recursos depois? Neste momento, ajuda muito, vai contribuir muito. É uma fórmula de poder reparar alguns reparos de algumas ruas, mas muitas outras e outras que virão a ser abertas no futuro. Tem que encontrar uma fórmula de igualar isso aí, aquilo que é do SAMAI, aquilo que é da obra. Senão, a obra cada vez mais pobre e o SAMAI está no trabalho dele, enfim, dando resultado satisfatório, mas a cidade é de todos, é de como um todo e de todos os entes. Então, tem que encontrar uma forma de se dar as mãos às duas entidades. SAMAI e obra, senão ali na frente só vai piorar e não tem mais bem para piorar. Era isso. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cadori. Senhora presidente, caros colegas vereadores, eu não ia me manifestar, mas diante do que foi falado pelos vereadores, eu sei que é uma luta do vereador D'Ambrosio, que o SAMAI participe das obras da Secretaria de Obra. Enfim, o prefeito tem feito a sua parte, como foi dito, ele leva o nome de prefeito Tatu, porque tem feito as obras necessárias, mas tem estragado muito as ruas. Realmente, as ruas ficaram em situação muito difícil. E a gente sempre cobrou. E esse projeto ele vem contemplar
que o SAMAI, se não faz as obras, que aloque recursos, que destine recursos para que essas ruas sejam recuperadas. E eu queria acrescentar mais. Eu li o Pioneiro e me satisfaz hoje fazer uma fala e contemplar tanto o governo municipal, estadual e federal pelas boas notícias que Caxias recebe. Existem investimentos no aeroporto pelo governo estadual, existem os piscinões, que foram projetos que o governo federal está financiando através do BNDES, o BNDES, e o Hospital Geral, há poucos dias, recebeu recursos e os 30 leitos normais e mais os 10 de UTI foram abertos. E a grande notícia é que o nosso aeroporto de Vila Oliva tem possibilidade agora de abrir editais para que essa obra ande. Então, me faz bem falar no dia de hoje, porque muitas notícias boas chegam a Caxias do Sul. E como disse, não é um ente federativo que participa, mas enfim todos, o governo municipal fazendo seus projetos, tomando suas iniciativas, buscando o crescimento da cidade e da região, o governo estadual tendo um olhar para as nossas necessidades e o governo federal também repassando os valores e dando condições que projetos tão importantes e situações tão importantes que compartilham a nossa vida diária de Caxias do Sul, o aeroporto, os piscinões, que têm sido uma necessidade preemente, o aeroporto e o Hospital Geral estão sendo atendidos. Então, esse projeto é um projeto importante, entre outros que Caxias está sendo contemplado. Então, era isso. Parabéns a todos os envolvidos e seguir em frente, porque a cidade precisa de mais investimentos. Era isso, muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar voto, senhor presidente. Para declarar voto, vereador Renato Oliveira. Senhora presidente, eu quero, nesse projeto de lei aqui, parabenizar o governo por esse projeto, né? Porque vejo que isso aí é para recuperar as ruas, aquelas ruas que o SAMAI deixou toda arrebentada. Nós estamos falando aquela meia dúzia de ruas que o vereador D'Ambrosio falou, ali do bairro São José, e a rua Amadeu Rossi. Espero que a Amadeu Rossi entre nessa porque a Amadeu Rossi, que só a subida do Fátima, que há poucos dias tinha um degrau na rua, foram lá, arrumaram, pararam de novo, consertaram, depois consertaram de novo, e agora espero que ela entre. Fizeram fresagem depois, dificuldade grande. Então, assim, esse projeto, então, quero aqui parabenizar o governo municipal, mas por se sensibilizarem, né? Porque o vereador D'Ambrosio foi incisivo várias vezes, diz ele, lá dentro do governo municipal, mas aqui na tribuna foi várias vezes o vereador D'Ambrosio foi o timoneiro insistente para que isso saísse do papel. E o governo entendeu isso, não é só aquelas 66 ruas, aqueles 40 milhões, né? Então, parabéns aí para o governo entender isso. Espero que algumas ruas também sejam dessa forma, aquelas ruas que eu fico contente quando se diz que seja aquelas ruas que o SAMAI estragou. Já fico contente, porque nós lá temos a Amadeu Rossi e parte da Ivanir Marchioro. Não estamos pedindo uma rua nova, recuperação de rua, fazer uma rua... Não, nada disso. Estamos só esperando que seja contemplado, mas se não for contemplado também, nós sabemos que isso é importante, esse projeto de lei. Então, parabéns ao governo, parabéns aí, vereador D'Ambrosio, quando esteve junto ao governo, não sei se o senhor está ainda junto ao governo, mas foi grande líder para que isso aí trouxesse a casa. Obrigado. Vereador Zé D'Ambrosio, em declaração de voto. Senhora presidente, escutei hoje o nosso governador, que teve uma frase muito sábia, né? Precisamos também, além de sugerir, nós precisamos achar caminhos. Então, eu acho que o prefeito Adiló está achando um caminho.
O SAMAI não teve gestão que trabalhou tanto levando água para os interiores. Nós precisamos reconhecer isso. Agora, eu briguei muito pela cobertura das valas. Eu acho que o SAMAI poderia não só cobrir as valas, né, mas pagar também para fazer todo o eixo da rua quando ele abre. Todo o eixo, né? Então, eu acho que se eu tenho o beiral da casa caindo, a pintura está feia, o portão amarrado com arame e o dinheiro debaixo do travesseiro, eu acho que está errado. Então, vou votar sim. O futuro nós vamos discutir a questão do pluvial, tá? Nós vamos discutir o pluvial. Hoje o SAMAI repassa, mas o dinheiro vai para o Caixa Livre, não vai para a Secretaria de Obras. Nós vamos discutir o pluvial, sim. O esgoto misto nós discutiremos no futuro. Então, eu confio muito no prefeito Adiló. E tenho certeza que ele vai escutar essa casa e vai recapear a Avenida Independência, que o Felipe tanto cobra aqui. Vai recapear a Ângelo Agostini, a subida do Morrão do Pioneiro, a subida do Morrão do Fátima, Amadeu Rossi, Silvio Bivar Schmidt, Professor Luiz Faquim, Avenida Rossetti, Evaristo Antoni. Isso dá 2.250.000. Nós estamos repassando 10.200.000. Então eu tenho certeza que nós teremos o recapeamento dessas vias, porque estão intransitáveis e só o que foi gasto com remendo já teria pago essas ruas que estão danificadas. Então eu acredito, tenho certeza que o prefeito vai escutar esta casa e vai recapear essas vias. Obrigado. Para declarar o voto. Para declarar voto, vereador Adriano Bressan. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, votarei favorável, mas foi como eu falei ontem aqui na tribuna. A gente recebeu aqui, vereador Renato, alguns projetos que infelizmente eu votei contrário por não ter, na verdade, o projeto. Essa era a verdade. Veio o projeto aqui, mas não sabia o que ia fazer e nem o que ia demandar para a população. Então, se tem o projeto que indica e esses vereadores entendem que é pertinente, a gente vota favorável. Porque, como foi falado aqui, o Jardim das Hortênsias, por exemplo, as ruas lá estão intransitáveis. E aí é pertinente. Agora, não concordo em algumas vias que estão em perfeitas condições fazer o que o SAMAI deveria ter feito. E aí eu coloco na conta aqui a estrada que vai à linha 40. Vai à linha 40. Acabaram com a estrada. Vai lá, pede da cantina lá, o seu Zanrosso, de repente, na frente da casa dele. Como é que está a situação? Existia um quebra-mola, acabaram até com o quebra-mola. Além de não colocar, termina com os que tem. Pode declarar voto. E acabaram com a estrada. Está acabada. E eu me lembro, vereador Velocino, que quando eu estava lá, que foi anunciado para levar água para aquela comunidade, não abram na direita, não abram na ponta, era para abrir no meio, para depois ficar mais fácil de fazer o conserto. Não, abriram no lado direito e acabaram com a estrada. E quando se falou em que o SAMAI levou muita água para o interior, ainda tem que levar muito mais. Porque nós temos ainda a Capela São Pedro da Terceira Légua está pedindo água, lá embaixo na comunidade Caravaggio está pedindo água, em Vila Oliva, Vila Seca já foi protocolado, tem os protocolos, disseram que em 20 dias estaria começando a obra, ainda não foi levado. Então eu tenho muito ainda que conversar com o Barcarolo, porque o Barcarolo resolve, ou pelo menos ele dá uma ideia. O Barcarolo é uma pessoa que dá para conversar, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer o possível para atender a comunidade. Os demais lá fazem pouco, mas o Barcarolo é uma pessoa que nos atende bem. Obrigado. Para declarar voto, agora sim, vereador Scalco. Senhora presidente, caros colegas, até entendo que o SAMAI tem áreas que é do município, que ele usa para botar os seus reservatórios, até acho justo que ele indenize o município, já que o município não utiliza das suas próprias áreas, porém tem que ficar bem claro para que vai ser aplicado o dinheiro, né? Porque vai cair no caixa livre e qual é a destinação, final de governo, não sei, mas tudo certo, não sou contra. E quero trazer agora que o vereador D'Ambrosio trouxe à casa
sobre o esgoto fluvial, que cai todo o esgoto nas galerias. Eu trouxe esse caso há 3 anos atrás aqui para essa casa e mostrei que a Secretaria de Obras faz todas as obras para o SAMAI, onde o esgoto é misturado com o esgoto fluvial e não paga a Prefeitura de Caxias do Sul. São cano, patrola, hora funcionário, mão de obra, e a minha briga era essa. Porque é fácil o SAMAI receber a receita e a despesa ficar com a Secretaria de Obras, que tem muita obra para fazer na cidade. Então, esse repasse que às vezes fazem, agora nós vamos fazer uma rede de drenagem em tal lugar como compensação. É só um acordo, mas o valor real disso aí seria muito maior. Eu até trouxe o cálculo na época, se nós somássemos os últimos anos, dava mais de 100 milhões de reais. E daí o SAMAI fica com caixa gigante, que se a gente tivesse esse valor disponível para realmente aplicar nas obras necessárias de infraestrutura e onde realmente precisa da cidade, provavelmente a gente não estaria com tanto problema como tem hoje em Caxias do Sul. Obrigado e votarei a favor. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 148/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com a ausência do vereador Lucas Carenhato e da vereadora Rose Frigeri. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.